dando boa tarde ao nosso querido Wilson Lima, de Brasília, Alexandre Borges, lá no Rio de Janeiro, e também o Duda Teixeira aqui no nosso estúdio em São Paulo. Boa tarde, cavaleiros. E eu já vou perguntar direto e reto, na visão de vocês, vou jogar a bola para o nosso brasiliense, quer dizer, ele não é brasiliense, mas está em Brasília. Wilson, qual você acha que foi o destaque positivo desse ano? Lembrando que o destaque pode ser pessoa ou fato. Boa tarde para vocês, Inácio. Boa tarde para meus colegas da bancada. Foi um prazer inenarrável dividir essa bancada com vocês ao longo de 2024. Mas eu quero aproveitar a notícia triste do dia, que eu acho que a gente precisa fazer uma homenagem ao povo gaúcho, porque 2024 foi um ano em que o Rio Grande do Sul viveu uma das suas maiores tragédias climáticas e em poucos meses, 4 meses, o povo gaúcho conseguiu praticamente reconstruir Porto Alegre, conseguiu reconstruir boa parte do estado. Eu acho que assim, essa tragédia mostrou a força do povo gaúcho, mostrou a força do brasileiro como um todo, mas simbolizada ali pelo gaúcho. Então, a minha lista, eu vou ser muito econômico no comentário, é que, para mim, o melhor de 2024 foi, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro representado pelo povo gaúcho, meu caro Zé Inácio. Agora vocês comecem o debate, agora sobre os pontos positivos. Como você falou, o ponto positivo foi a união do brasileiro, foi a união do povo do Rio Grande do Sul, que conseguiu superar essa tragédia ocorrida no começo do ano. Mas agora vamos voltar ao ponto positivo. Quais foram, na visão de vocês, com você começando, Wilson, os pontos ou personalidades positivas dignas de celebração em 2024? Então, Zé Inácio, eu acho que a gente pode... Eu não sei como é que são os nossos colegas, mas eu acho que a gente tem outra personalidade importante, foi o presidente dos Estados Unidos, não é? Eu acho que o Trump fez, né, sem dúvida nenhuma, aí eu vou levantar a bola para os colegas internacional, porque o Trump foi uma figura que conseguiu suplantar tudo, inclusive um ataque terrorista. Eu acho que nesse ponto, talvez o Ale e o Duda acho que concordam comigo, não, queridos? Eu acho importante o Trump, a vitória do Trump, mas como ele ainda não é o presidente, eu fico com o presidente da Argentina, Javier Milei. Esse cara, assim, eu acho que pegou o país com uma baita de uma inflação, já tirou a Argentina tecnicamente da recessão e está dando muita lição aqui para o Brasil. Então, meu voto como o melhor do ano é para o Javier Milei. Olha, o Trump fez um movimento tectônico no mundo, né? Quer dizer, a transformação até cultural que vai haver, freando as pautas extremas do progressismo woke, uma série de coisas que seriam muito reforçadas de uma maneira muito complicada numa vitória eventual de Kamala Harris, bate na madeira 3 vezes, toque, toque, toque. Enfim, o Trump conseguiu contra tudo, contra todos essa vitória, foi uma coisa absolutamente sensacional, eu acho que para o mundo, né? Tem até aquela história que diz que a eleição americana é tão importante que o mundo inteiro devia votar, né? Então, porque pelo tamanho das consequências. Então, tem um voto para o Trump, mas eu acho que o Trump deveria dividir o pódio com o Benjamin Netanyahu, porque o que ele fez esse ano, ele praticamente eliminou todos os inimigos de Israel. Ele conseguiu matar o Nasrallah do Hezbollah, ele conseguiu ir atrás do Sinwar, quase todos dos piores pessoas do planeta, do Hamas, do Hezbollah, enfim, desses grupos terroristas foram mortos e o que sobrou, basicamente, desses regimes foi escombros, né? Você vê, inclusive, na Síria agora, a última, né, a saída do Bashar al-Assad. Claro que não entrou no lugar dele grande coisa, entrou também um grupo radical islâmico, uma defecção da Al-Qaeda, mas você tem também no Oriente Médio muito boas notícias vindo há um ano, pelo menos. Então, meu voto vai para dividir esse pódio entre Trump e Benjamin Netanyahu, pelo menos na política. Bem, eu vou fazer um voto diferente, vou votar no John Textor, o americano dono da SAF do Botafogo, porque depois de um ano de humilhação, ele botou muito dinheiro no Botafogo e fez o Botafogo ser campeão de uma forma que nunca tinha sido.
e talvez possa ter sido o último ano em que isso aconteceu também. Então, vou marcar esse ano porque não está garantido o investimento do Textor para o próximo ano. O Botafogo começou já a vender jogador. Fica aqui o destaque para o americano John Textor. Agora temos um problema, Wilson, né, que eu não sabia que a gente já ia. Wilson, eu não sabia que a gente já ia entrar no esporte. Mas então eu queria rapidamente mandar um beijo para todas as nossas grandes medalhistas em Paris. Rebeca Andrade, a grande medalhista da história do Brasil. Né? Essa menina, todas as homenagens não são suficientes, porque a Rebeca Andrade, essa grande rubro-negra, fez esse ano. Mas você tem também a dupla de vôlei de praia, Ana, Patrícia e Duda, né? Se não me engano. E você tem a Beatriz Souza também, se não me engano, que é a judoca. Então fica aí também a homenagem às nossas medalhistas de ouro em Paris. Vejo que a gente teve muito destaque positivo, apesar das notícias ruins, não é, senhores? Porque eu estou olhando aqui, ó, Milei para um lado, o teu voto mesmo, Ale, só porque eu não anotei aqui, querido? Trump com o Netanyahu. Trump, Netanyahu, aí o Rodolfo, enfim, povo brasileiro e o Rodolfo com o voto do Botafogo. Dá para modular, gente? Como é que a gente faz para eleger? Tá difícil, viu? 4 bons votos. Cada um faz o seu voto e depois fica uma confusão. Valem todos. Agora a gente tem que votar nos piores. Não, os piores a gente vamos deixar para o próximo bloco, né, meu caro Zé Inácio? Que a gente vai cair os piores aí, que a gente vai deixar um bloco inteiro, né, Zé Inácio? Porque, olha, esse ano foi um ano difícil, meu caro Zé Inácio Pilar, entrego para você. De fato. E agora pensando, por exemplo, nos destaques positivos, você acha que politicamente alguém se destacou, por exemplo, nessas eleições? Vocês acham que teve algum político que tenha saído por cima? Por exemplo, Gilberto Kassab, Tarcísio, pessoas na frente e também nos bastidores? Boa observação, Zé Inácio. Acho que na política foi o ano do Centrão. Foi o ano do Centrão. Acho que o ano em que o Centrão foi Centrão, apesar de algumas derrotas como essa de hoje. Ela lá aqui por meio da decisão do Flávio Dino. Mas o fato de partidos como PSD, PP, o Republicanos, MDB, o fato desses partidos de fato se consolidarem como os partidos que elegeram o maior número de prefeitos, eu acho que sem dúvida nenhuma isso é de fato substancial, porque cria basicamente um cenário para os próximos anos, né, um cenário muito positivo para esses partidos. Então, se teve de fato na política um vencedor, de fato foi o Centrão. E eu concordo com você também, Zé Inácio. Eu acho que esse Centrão personificado na figura do Gilberto Kassab. Porque o Kassab, de fato, ele se comportou como um animal político, e é uma tese que eu, inclusive, tenho já faz um bom tempo, tá, Zé Inácio? O Lula, sempre fala, o Lula é um animal político, mas o Gilberto Kassab mostrou, de fato, que esse ano o animal político é ele, é o presidente do PSD. Muito bem, realmente... Esse ano tivemos vários destaques políticos, tivemos, como você mesmo mencionou, o Centrão ganhando muita força no Brasil como um todo, tivemos o Tarcísio muito forte aqui em São Paulo, conseguiu encampar mais do que o Bolsonaro, a reeleição do prefeito de São Paulo, Nunes. O Ricardo Nunes foi uma aposta quase pessoal do governador de São Paulo. O Bolsonaro fez um apoio tímido, uma coisa, chegou até a dizer, literalmente, é o que tem, não é o candidato ideal, mas é o que tem. O Tarcísio não, o Tarcísio se engajou, fez campanha, participou de discursos, fez parte do palanque oficial e com isso também conseguiu colher os frutos de ter o prefeito aliadíssimo na maior cidade do Brasil. Agora vamos falar sobre os piores de 2024. No bloco passado da nossa reunião de pauta especial de fim de ano, falamos sobre os melhores. Agora vem a parte boa, entre aspas, né? Quem ou quais foram os fatos piores de 2024? Já passo aqui a bola para todos vocês. Olha, estamos aqui todos reunidos em 5. Olha que bela imagem. Olha, rapaz. Pois veja só, amplitude. Grande, meu grande Magal. Olha, Magal, acho que pode também receber uma plaquinha de menção honrosa de melhor do ano, né? Porque o Magal consegue corrigir, consegue resolver aqui várias tretas do audiovisual aqui ao vivo. De fato. E aí, Wilson, quem você começa como o destaque
negativo, seja pessoa, seja acontecimento, de 2024? Olha, eu vou levantar uma bola que o Duda vai adorar. Para mim, o destaque negativo de 2024 foi o STF. Criou confusão criou confusão com a Câmara, criou confusão com o Senado, criou confusão com o Elon Musk, botou o Brasil numa situação de censura. E para fechar o ano, teve essa decisão do Flávio Dino, que, como disse o Rodolfo no bloco inicial, vai criar uma bela de uma confusão, porque o orçamento não está aprovado. Então, o que acontece? Na ânsia de tentar resolver um problema, de fato, e há um mérito na decisão do Dino, não estou dizendo que não há um mérito, de fato, você precisa dar transparência para as emendas parlamentares, isso é fato, é ponto pacífico. Só que ele criou um outro problema, porque o orçamento de 2025 não está aprovado. Então, a decisão mais fácil dos parlamentares agora é criar um imbróglio para postergar esse problema aí para os meses de fevereiro, março, e aí o governo federal vai ter que lidar com um orçamento diminuto. Isso pode comprometer ainda mais as contas públicas. Então, assim, é uma decisão que chega num time bem equivocado e, olha, vai dar muito o que falar. Então, pelo conjunto da obra, eu voto, a não ser que algum colega da bancada me faça evoluir o meu voto, mas eu, ministro Wilson Lima, voto no STF como o pior de 2024. Vocês têm algum comentário? Vamos colocar com o Rodolfo. Rodolfo, qual é o seu voto para os piores de 2024? Esse voto do Wilson é um voto muito forte, porque eu tinha pensado em destacar o Toffoli, né? Eu tinha falado com o Duda, talvez fosse o Toffoli, porque o Toffoli, para além dessas questões todas, foi quem mais ajudou a desmontar a Lava Jato, né, a combate à corrupção. Então ele se destacou ainda, conseguiu se destacar nesse meio do STF por conta disso ao longo do ano. Mas aí também tem o Flávio Dino, tem o Alexandre de Moraes, tem muito ministro no STF se destacando negativamente. Então, de fato, se a gente puser em STF, acho que pega todo mundo e é um voto mais forte. Agora, eu acrescentaria uma menção para o próprio Lula, porque é o presidente que viu desmontada a sua narrativa ao final desse ano pelo homem que ele indicou para comandar o Banco Central. Então, assim, o discurso que o Lula começou a fazer em 23 e já chegou fraco em 24, e aí, portanto, ele teve que começar aquele discurso de prometer a colheita para o próximo ano, ele teve, ao final de mais um ano, prometer a colheita para o ano seguinte de novo. Então, termina o ano como mais enfraquecido por conta disso e também por conta do resultado do seu partido, o PT, nas eleições municipais. Quando você tem a presidência da República, levar uma pancada como o PT levou na eleição municipal é muito, muito pior. Alexandre? Bom, fica um voto para o golpismo, né? Quer dizer, você tem um movimento que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, foi desbaratado pela Polícia Federal, um grande trabalho de investigação da Polícia Federal, e isso é uma coisa muito séria. Se nós estamos aqui discutindo essas coisas, é porque não tem ditadura. No Brasil tem democracia, nós temos liberdade para falar, e nós temos que celebrar sempre a democracia. O Brasil é um país de uma democracia muito frágil, que tem uma história de golpes de Estado muito longa, muito grande, e por pouco não escapamos de novo, entrar em um período obscurantista da nossa história. Então, cadeia longa para todos os golpistas. E que eles tenham na testa marcado, igual para quem viu aquele filme, o Bastardos Inglórios, que o cara marcava na testa o colaborador nazista, que o golpismo fique marcado para sempre na testa dos golpistas. Teixeira? Eu apoio o voto de todos os meus colegas, mas eu quero acrescentar um, que é Guilherme Boulos. Adoro! Guilherme Boulos foi o candidato que mais recebeu verba de fundo eleitoral, foi muito apoiado pelo PT financeiramente. O Lula veio aqui, declarou voto nele, e o sujeito perdeu, né? Perdeu, e ainda no segundo turno estava ali fazendo campanha falando de empreendedorismo, então assim, dando uma guinada ideológica gigante, não convenceu ninguém, e dando entrevista para o Pablo Marçal ali num programinha chamado, como é que é? Entrevista de emprego, uma coisa assim. Então ainda rolou uma humilhação no final, e eu acho que
simboliza, né, essas pautas da esquerda que estão perdendo eleitores, estão perdendo apoio popular, identitarismo sendo uma delas, né? Então eu acho que o que significa ir para a esquerda e para o governo Lula, Guilherme Boulos, para mim, e o STF e o golpismo estão aí como os piores do ano. Eu vou dar Agora, se eu puder botar mais um nomezinho rápido aí, eu acho que tudo que o Duda falou, que claro é um tema nosso, meu também muito, em relação à queda do wokeismo e do identitarismo e dessa esquerda mais radical, então eu queria dar o nome de uma pessoa que eu acho que simboliza muito isso, que é a Greta Thunberg. Essa menina apareceu na década passada e você não podia nem falar, fazer qualquer crítica, porque ela foi tratada e foi incensada, e agora, de uns meses para cá, ela foi presa, ela apareceu com aquele lenço do Hamas, e ela virou e mostrou exatamente o que ela foi preparada para ser, apenas uma esquerdista radical, uma coisa completamente nas franjas do extremo da ideologia política. Então todas aquelas boas intenções que a esquerda tentou vender para o mundo, de ambientalismo radical, do wokeismo, está se transformando na patética e pobre imagem dessa moça que já não é mais criança, já tem acho que 21, 22 anos, a Greta Thunberg, e com ela eu acho que muito do protagonismo do wokeismo vai para os arquivos da história de uma maneira bem constrangedora. E o meu voto vem, vou dar o meu voto e também fazer uma provocação para vocês. O meu voto vai para o dólar. O dólar que disparou. Ok, na verdade o voto seria contra o real, porque o real é que é o pior em relação ao dólar. Mas como a gente precisa do dólar, então ele ficou mais inacessível para o brasileiro, ficou mais inacessível para as empresas brasileiras e ficou mais caro, portanto, nas commodities que são compradas no Brasil e que são tratadas em dólar, como petróleo, como alimento, como, enfim, um monte de coisas que também encarecem no Brasil. Então, meu voto vai para o dólar barra real, conforme, depende do lado que você olha, ou é um ou é outro. O real saiu perdendo e a gente está perdendo em dólar. E eu faço uma provocação. Só uma menção honrosa. Diga. Só queria fazer uma menção honrosa para além do dólar, porque aí fica mais fácil. Só queria fazer uma menção honrosa para a cadeirada, viu? A cadeirada do Datena do Pablo Assal. Preciso só fazer essa menção honrosa, porque aquela cena foi dantesca, a pior dos últimos anos. E a provocação que eu faço, sobretudo para os nossos internacionalistas, quem saiu perdendo mais? Joe Biden ou Kamala Harris? A resposta melhor é o Partido Democrata, né? Mas segue ali. Não, é isso, é exatamente o que eu ia falar. O Joe Biden, coitado, é até maldade. Ele é o tio Paulo, né? Então, é maldade falar de uma pessoa senil que está aí se arrastando nos últimos dias do mandato. Então, o Joe Biden, ele, na verdade, eu acho que ele foi vítima de um processo onde inventou-se que ele não estava senil e aí ele foi blindado da cobertura política por muito tempo, até aquele fatídico debate com o Trump, onde ele desmontou em cadeia nacional e o mundo inteiro viu o verdadeiro estado de senilidade do Biden. O Trump, que é muito bom frasista, deu aquele momento mágico, né? Quando o Joe Biden começou a se enrolar, a palavra volta para o Trump e o Trump fala assim: eu não entendi o que ele falou e eu acho que nem ele. Foi muito engraçado, triste, né? Claro, ninguém vai rir da senilidade, da demência, da degradação cognitiva de ninguém, mas foi um momento ali onde aquela figura pública foi completamente desidratada e exposta como ela está, né, na vida, nesses últimos capítulos da vida dele. E a Kamala Harris, que é uma invenção identitária. A Kamala Harris é uma pessoa extremamente impopular e ela foi tentada uma candidata de proveta, mas não deu certo. Também agora, para uma última provocação. E a Janja? A Janja entra nesse ranking de piores do ano, Duda? Eu acho que, enfim, foi um pouco constrangedor ali, principalmente quando ela pega e ataca o Elon Musk no G20, né? E todo com dinheiro, fazendo festinha, pago por estatais, ali no Rio de Janeiro. Eu acho que isso daí talvez tenha sido o ápice ali de toda
esse empoderamento político que a Janja tem tido pelo Lula, né? Principalmente, né? Se o Lula não tivesse dando esse apoio aí nos bastidores, a Janja não estaria falando tanto assim no microfone, mas não tem voto e é uma postura às vezes muito equivocada. Pois é. Então... Olha, Zinato, eu admito que eu pensei em voto na Janja, tá? Eu pensei o meu voto na Janja, mas depois eu fui pensando e refleti melhor. Falei, gente, não, pelo contexto, pelo conjunto da obra, por não ser só um personagem, mas ser vários, aí eu realmente acabei optando pelo Supremo. E a Janja não é popular nem na esquerda.